eu vou apresentar rapidamente o Laboratório Vivo, mas cadê a Silene? A Silene já está ali. A Silene também vai, nós vamos compartilhar essa fala, né? O Laboratório Vivo, ele é um programa, vou ficar aqui no canto, sentado. O Laboratório Vivo, ele é um programa de extensão, né, articulado à pesquisa e dialogando com o ensino. Aqui a gente tem a representante do EduCimad, que é a professora Ana Raquel, que representa nesse momento aí a pesquisa e a pós-graduação, porque o EduCimad foi o primeiro doutorado do Instituto Federal. Então a gente dialoga, extensão, pesquisa com o ensino via educação ambiental. Eu não quis colocar o adjetivo crítica, porque essa é a nossa meta, mas como é muito difícil, né, Flávia, chegar na educação ambiental crítica, então a gente tira a crítica, pelo menos por enquanto, né? Passando, pode passando. Nós temos uma articulação também interinstitucional com a Prefeitura de Vitória, que não é de hoje, né? A gente vem construindo, vocês vamos ver logo depois, que a gente vem construindo essa forma de lidar com o conhecimento desde a Prefeitura de Vitória. Então nós temos ali a Secretaria de Saúde, que ainda está conosco, bem juntinha, através de um agrônomo, e a médica, que é a doutora Henriqueta Sacramento, que acabou de defender a tese dela essa semana que passou, né, que ela trata com as plantas medicinais e trabalha desde os anos 90. E é a partir disso que a gente starta um movimento de volta às raízes, né? E tem ainda ali a Associação de Moradores de Jardim da Penha, não sei se tem alguém aqui, mas a primeira reunião que a gente fez aqui foi com a Associação de Moradores, porque se não fosse eles, nós não teríamos esse espaço, porque se dependesse da prefeitura, que seria já um condomínio. Então a força da Associação de Moradores fez com que esse espaço fosse tombado pela Secretaria de Cultura e, portanto, hoje é esse espaço no convênio do Ministério da Agricultura com o IFES, né? E ainda a Associação Intermunicipal de Defesa do Rio Formate e seus afluentes, que engloba Cariacica e Viana. Cadê a... Levanta aí para o pessoal te ver. Ela faz parte aqui, a associação, o João Neto, está na pessoa dela, que eles vieram hoje, porque eles têm outra atividade lá. Tá? Então a gente dialoga externamente e temos também, pode passar, um diálogo com esses campos ali. Colocamos campos, mas tem também o CEUNES, que a professora Beth faz parte também do Laboratório Vivo, né? A professora Beth lá de São Mateus. E falar em São Mateus, o Marcos está ali, ó, que ele é o Papa da Educação Ambiental no Norte, lá é o Marcos. E nós temos desses campos aí, Alegre, Cariacica, Vila Velha e Vitória, nós temos pesquisadores que já estão desenvolvendo trabalho, Colatina, né? Está chegando Colatina, né? Que já trabalhamos juntos, né? Na produção do conhecimento e na instalação da educação ambiental nesses espaços. Pode passar, por favor. Essa linha do tempo aí não é para ninguém ler, não. É só para a gente mostrar o histórico. Observem bem que nessa linha do tempo, ela começa ali em 90 e vem até 2015. E nós, aqui do grupo, nós estamos construindo uma de 2016 a 2026, trazendo já as pesquisas e as informações, as produções, né, para a comunidade. E aqui vocês observam o seguinte, olha lá, eixos curriculares, temas transversais, ali tem uma horta embaixo, ali em São Pedro, região de São Pedro, com a professora
Márcia Pelinha, professora Manuela, ou Daniela, desculpa. Né? Então, a gente vem construindo isso já atrás. Né? A partir de 3 grandes projetos lá de trás, um deles está aqui, que foi em parceria da Prefeitura com o MEC, que foi Alternativa para o Ensino de Ciências, Plantas Medicinais, Abordagem Interdisciplinar, trabalhando isso no ensino fundamental inteiro, da primeira série ao 9º ano, tá? E aí foi fruto da minha dissertação, que está lá o livro lá na UF disponível, não tem mais difícil, mas tem, né? Que é a Praxis Ambiental Educativa, Diálogo entre Diferentes Saberes. Aí teve o Coleduc, né, de 2006 a 2011, que a Selene fala um pouquinho dele também. O que é o Coleduc, né, Flávio? O Coleduc foi um programa do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, que tinha um objetivo de enraizamento da educação ambiental no país. E nesse programa, Vitória participou ativamente de 2006 a 2011. Vitória e Campinas foram as 2 cidades que em 2009 foi convidada lá no Ministério do Meio Ambiente e da Educação, lá no Senado, para ser homenageado porque fez o dever de casa em relação ao coletivo educador ambiental. Observe bem que não é coletivo de educador, é o coletivo que educa, é coletivo educador. Aí foi parte do nosso trabalho também. E esse projeto de 2013 a 2016 já foi em articulação com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Prefeitura de Vitória e IFES também, extensão. Então vocês observam que tem um acúmulo de produção que é difícil até falar, porque é muita coisa. Só título mesmo, pode passar, por favor. Aqui o organograma, no caso do Coleduc, você observe bem a escola como centralidade, a educação ambiental como sustentável para um conhecimento sustentado no século XXI, se ainda tiver tempo, né? Se ainda vai dar tempo, né? E aí tem toda essa articulação, sendo que por dentro da escola nós temos 2 espaços, que é o conselho, que muita gente esquece, que é um espaço deliberativo, que é uma incubadora de democracia. Os autores que estudam isso mostram que se a gente trabalhasse com as crianças por dentro dos conselhos de escola, que é espaço deliberativo que ainda está na LDB, artigo 14 e 13, se a gente fizesse isso na base, nós não teríamos a democracia fragilizada como temos. Corremos sérios riscos. Então, a questão ambiental não é só aspecto bicho-planta, biológico. Não pode ser. Essa estrutura da natureza, ela é uma estrutura que compõe a sociedade, e esse modelo de sociedade, então, vai influenciar no uso desse espaço, no uso da propriedade como meio de produção e, portanto, o modelo de desenvolvimento que eu conversava com o Marcos ali atrás. Esse modelo de desenvolvimento que temos, desenvolvimento sustentável, não existe para o sul global. Isso foi uma iniciativa do norte, lá falando do nosso futuro comum, mas comum para quem, cara pálida? O que cabe no norte, cabe no sul? É uma pergunta, não estou afirmando nada, só perguntando. Então, a partir dessa engrenagem, que eu chamo de engrenagem, é até uma engenharia que precisa ser refeita, tanto na educação superior como na educação básica. Para ontem. Porque essa estrutura que conhecemos e vivenciamos e é hegemônica, ela foi forjada no século XVIII, na Revolução Burguesa. Portanto, os pilares que a sustentam são pilares que negam a natureza e separam de um lado a sociedade e do outro lado a natureza. Ela não nos serve. Já deu o que tinha que dar 300 anos com esse modelo de desenvolvimento
chegamos onde chegamos. Entendeu? Isso aí é só para ilustrar o que nós fizemos lá aqui em Vitória, nesse período, 2006 a 11. Você já tem meu tempo, né? Vou passando. Não tem que ir passando, não? Ah, sim, aqui tem a legislação, eu não vou me deter, porque nós somos amparados pela LDB, e as coisas mais importantes da LDB estão no subsolo, os gestores públicos escondem, inclusive essa questão dos conselheiros, da participação social, para não ensinar cidadania. E aí, como os meninos começam a escrever assim, formação de cidadania, bota lá no trabalho, bota lá na dissertação, que cidadania? A do consumo? Cidadania para o consumo? A mãe terra não sustenta mais, não. Precisa repensar essa cidadania, certo? A LDB, que tem bastante coisa boa ainda, muita coisa que a gente pode jogar no lixo. E essa legislação de 1999, foi logo no diapasão da Rio 92, que o Brasil cria a 9795 de 99, que é uma lei nacional e que ela é desconhecida, Hudson. Quando eu fui do Conselho Superior, chegava lá um projeto, um curso para ser aprovado, curso de administração em bairro São Francisco, por exemplo, aí eu ficava quietinho, esperando o relator terminar de ler. Terminou de ler, levantava a mão. Vem cá, você não mencionou a lei 9795 de 99, ela tem que estar em todos os níveis e modalidade de ensino. O que é isso? Do que se trata? Ou seja, ela é uma legislação desconhecida, né, professor? Totalmente desconhecida. Desconhecida principalmente na educação, seja no superior, seja na educação básica. Tem algumas iniciativas, não vou dizer que não tem, mas em geral não é. E agora, recente, temos uma do ano passado, que é a 14.926, que já veio para abarcar a discussão das mudanças climáticas, certo? É bem recente, e lá nela está falando que em 180 dias todas as escolas brasileiras vão estar desenvolvendo. Bom, né? Você é formado no ensino superior, tem que ter formação permanente, senão o professor, e fica culpabilizando ainda o professor que não faz, diz que ele que não quer fazer, não pode, né? Não tem como, certo? Nós temos inclusive uma pesquisa aqui do ICIMAT, de mestrado, nessa linha de mudança climática, feita não no ICIMAT, não, foi em Cariacica, eu fiz, e a pessoa está agora no doutorado do ICIMAT, dando continuidade a essa pesquisa na Serra. Pode passar. Aqui eu... É isso mesmo? Então, essa metodologia eu não vou detalhar por causa do tempo, mas ela é uma metodologia essa, né, do PROFEA, do Programa Nacional, e ele escolhe 3 fundamentos da política nacional para a gente focar, que são enfoque participativo e democrático, que eu falava lá, a questão dos conselhos é um espaço profícuo para isso, né? Concepção de ambiente como totalidade, que esse é o mais difícil, porque a gente está acostumado a separar tudo, né? E a gente só vê o ambiente, ou o meio ambiente, a metade também, né? E ligado apenas aos seres vivos, o ser humano não faz parte também, tampouco a história, né? E então a gente precisa adensar teoricamente em torno desse conceito que está inclusive na nossa lei. Ambiente como totalidade, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. E o ato educativo, processual e permanente, isso é tão óbvio, né? Faz parte da educação, mas da ambiental também. E aí é um alerta para nós que somos do NEA, que não pode continuar sendo NEA reunião uma vez no ano. A gente precisa dinamizar internamente entre os pares, né? Para ver como que a gente, igual a Maria Cláudia falou aqui, como que isso se aproxima e entra no currículo, né? Isso aqui é o esquema mesmo, né?
questão esquemática do projeto, pode passar? Aqui é um resumo rápido que a gente fez, né? De um lado, você tem a participação dos educadores na concepção, elaboração e implementação do projeto pedagógico. Tá. E do outro lado, a participação da comunidade local nos conselhos escolares. Olha, gente, está de cidade de bandeja. Isso não é graça ao inventou, não, está na IDB. Está na IDB e casa com a lei da educação ambiental. Então, você tem o currículo como espaço, a partir das premissas do PPP, construída pelo coletivo docente. E hoje, na maioria dos sistemas de ensino, parece que alguém desenvolve o trabalho, o professor só dá, executar, né? Então, isso aí, né, é bem interessante. Então, a educação ambiental, ela é como eixo estruturador desse conhecimento possível do século XXI, né, para produzir uma alfabetização científica e uma cidadania sustentável, certo? Agora vem a rota que eu vou deixar. Agora, Silene? A rota do conhecimento é uma rota que foi construída em Vitória a partir do Coletivo Educador Ambiental 2006 a 2011, cujo protagonista foi o Conselho Popular de Vitória, que reúne todas as associações de moradores de Vitória. Um trabalho exaustivo, muito pesado, com as premissas que tem a metodologia do projeto, né? E essa premissa, ela vai ser, primeiro, a dimensão real, né? Geográfica e tal, a dimensão conceitual e a dimensão aplicativa. E a questão aplicativa foi exatamente isso. Construção de 8 espaços na cidade de Vitória. Certo? É a parte mais, como a gente fala, mais operativa do processo. É o fazer com, não é fazer para. Foi muito pesado, mas uma cidade grande, né? Mas foi, até hoje o pessoal cobra, né? Então a Silene vai falar um pouco disso, porque o trabalho dela também passa por aí. Oi, pessoal, bom dia. Olha só, eu vou tentar explanar rapidamente aqui para vocês o que a gente tem desenvolvido. A roda do conhecimento, ela vai estar bebendo, vamos dizer assim, lá no Poleduc, que é o que a professora Graça falou, que foi aquele projeto lá da Prefeitura de Vitória. E lá, como o objetivo era trabalhar os espaços das cidades e trabalhar o pertencimento das pessoas em relação aos espaços da cidade, foi desenvolvida essa rota do conhecimento, de modo que as pessoas pudessem trabalhar a educação ambiental a partir dos espaços da cidade. Aí é o momento em que elas vão para a cidade e conhecem os espaços, e a partir dali, a partir do momento que a gente conhece, a gente passa a cuidar. Então foram os 8 espaços, né, que fazem a rota do conhecimento: o Complementar de Vitória, Praça da Ciência, Escola da Ciência Física, o Parque Moscoso, a Escola da Ciência, Biologia e História, o Parque da Fonte Grande, que é o que a gente vai amanhã, né, e Parque da Pedra da Cebola e a Praia de Camburi. Então esses espaços aí é o que forma a rota do conhecimento. E aí a nossa proposta, até com a nossa tese de doutorado, é trazer o 9º espaço para compor essa rota do conhecimento. Aí a pergunta é, por que Vitória, né? Então, assim, essa estrutura do Poleduc foi desenvolvida em Vitória. E a partir dessa questão da estrutura de Vitória, a gente tem aqui esse espaço, como a professora Graça falou, foi um espaço de disputa, e a partir do movimento dos moradores locais, esse espaço foi tombado e hoje está sendo administrado pelo IFES. Então, esse espaço aqui é muito representativo para a gente em termos de questão política, em questão de também trabalhar a questão, não só a questão de tecnologia, de ciência, mas também a gente traz essa questão
da sociedade e também do ambiente. Então, a gente tenta trazer agora, nesse momento, tentar trabalhar essas vertentes, que seria o CTSA. Tá? Então, a nossa proposta é o quê? Incluir a Cidade da Inovação como um novo espaço, pode passar, Cleiton, por favor, o novo espaço dessa roda do conhecimento, de modo que esse espaço aqui passe a fazer parte também, né, desse movimento, de modo que as pessoas também abracem esse espaço e entendam que aqui também é um espaço da comunidade. Então, esse lugar aqui foi tombado, né, aqui nesse espaço aqui, como a gente estava falando, aqui dentro funcionava os galpões do IBC. Nós temos, inclusive, alguns servidores que trabalham aqui ainda com a gente, que é dessa época, então eles trazem muita história, né, como que funcionava aqui. E assim, a gente até lamenta desse espaço não estar sendo utilizado da forma como era, porque o objetivo era guardar grãos para regular o mercado, né, de grãos. Enfim, é só um apontamento. Então, esse espaço aqui era para utilizar para guardar grãos. Então, se a gente entrar na parte de trás aqui, a gente vai ver o tão grande que é esse espaço, por fora a gente consegue visualizar. E aqui entravam caminhões, enfim, e ficavam guardados esses materiais. E o objetivo aqui as pessoas que estavam envolvidas na questão política tinham a possibilidade disso aqui virar prédios, então foi onde que entrou a associação de moradores, enfim, e conseguiram, né, foi toda uma estrutura aí, e hoje ela está tombada e é possível a gente fazer esse trabalho aqui dentro da Cidade da Inovação. Tá? O Laboratório Vivo tem funcionado aqui dentro, nessa lateral. Tá? Aqui dentro funciona o Instituto Nacional de Propriedades também industrial. Pode passar. Então a gente vai falar um pouco do Laboratório Vivo. A gente fica perguntando o que é Laboratório Vivo, né? O que é Laboratório Vivo? O objetivo é que as pessoas consigam perceber que laboratório, quando a gente fala de laboratório, a gente sempre lembra de quê? De vidraria, de animais mortos, né? De fazer pesquisa de secação e tal. E o objetivo aqui é trazer essa ideia de que a gente pode trabalhar no laboratório vivo também, entendeu? E a partir desse espaço aqui, a gente consegue fazer trabalhos, pesquisas, extensão. Então, a gente consegue, a partir desse espaço, fazer toda essa articulação, né? Então, a gente colocou aqui rapidamente, é um programa, né, coordenado pela professora Graça. Ele é desenvolvido atualmente aqui, ele tem um histórico, como a professora Graça falou, mas hoje a gente conseguiu, pelo menos provisoriamente a gente está aqui, o objetivo é que a gente continue desenvolvendo esse trabalho. Ele é desenvolvido aqui, emprega a horta educativa, jardim terapêutico, meliponário, a professora Isabel até nos auxilia com relação às abelhas. E é usado como ferramenta pedagógica, né, para fomentar a educação ambiental. A metodologia do Laboratório Vivo, ele promove, né, uma lógica inter e transdisciplinar, por meio da experimentação e troca de conhecimentos acadêmicos e populares, promovendo a praxis em direção à sustentabilidade e resiliência. Então, não é só os acadêmicos que vêm para cá, tá? Então, vamos embora, gente, pode passar. Aqui é só um pouco do Laboratório Vivo, onde que a gente tem o pessoal da Universidade de Minnesota veio aqui visitar a gente. A gente tem outras parcerias, pode passar. Aqui é uma formação de 2023, pode passar. Aqui é meus seminários, foram algumas produções, pode passar. Aqui também. Aqui é a formação que a gente fez esse ano, tá? 2025. E nós fomos em alguns espaços e a gente, a partir dessa formação, que é a formação de educadores, a gente conseguiu êxito na questão do enraizamento, que o objetivo era trazer essa metodologia para ver se era possível, né, esse enraizamento. A questão eu já fiz o mapeamento sistemático e foi possível observar que esse modelo de educação ambiental não tem sido executado nas universidades no país. O que geralmente fazem? Dentro da escola, geralmente é pontual e não se avaliam posteriormente se aquele projeto foi dado continuidade. Eles avaliam só no momento, enfim. E aí, pode passar. Aqui a gente
poderiam estar fazendo depois que eles saíssem dali, nos espaços onde que eles moram, vivenciam, trabalham. E alguns desses cursistas fizeram proposta de estar desenvolvendo aqui no Laboratório Vivo. Então foram 3 projetos, de 6 projetos, a metade foram solicitados pelos alunos que fosse desenvolvido aqui. Então, o primeiro ali é a espiral de ervas, que ainda está em construção, na hora que vocês forem lá, vocês vão poder observar. O segundo aqui Edson, você pode falar? Jardim Agroflorestal. Jardim Agroflorestal, esse segundo aqui, tá? É onde que a gente pode depois conversar um pouquinho mais sobre isso. E aqui é uma arquiteta que também fez com a gente e ela desenhou, né, o espaço para a gente. Né? Pode passar. E aí aqui as produções acadêmicas, a gente vai passar rapidamente. Aí a gente já tem algumas produções, que já são bastante. Aqui, se vocês quiserem visualizar os produtos educacionais, tá? Que envolve o Laboratório Vivo, pode passar. Aqui alguns produtos educacionais já com base nesse projeto, no programa, pode passar. Aqui também. Aqui publicação, pode passar. Estado da arte no município de Vitória, pode passar. Aqui essa revista desse ano, onde que teve uma edição especial para o Laboratório Vivo. Toda essa revista aqui são artigos escritos por pessoas e pesquisadores escrevendo sobre o Laboratório Vivo. Essa produção que está ali, Plantando Conhecimento, Colhendo Ciências do Estado, é fruto de a formação que a gente fez no ano de 2023 aqui, com 90 horas, projeto de extensão, 23 horas, de 90 horas, aberto, né? Quando a gente abre esses editais, em geral, a gente abre, no caso do curso dela, foi para 40 vagas. Teve mais de 119 inscritos. Esse aqui também foi a mesma coisa, um curso de 90 horas. E como a Silene falou, cada um dessas pessoas, que são das mais variadas áreas, no caso desse tipo de formação, eles fazem o curso e depois enraizam onde atuam. Não interessa onde atuam. A gente tem dificuldade de acompanhamento, claro, mas a gente tem notícia e eles chegam aqui e tudo mais. Então, esse enraizamento que é do Profeia realmente funciona. E aqui a gente tem prova aqui, ó, tá o Edson aqui, pode levantar, Edson. A outra menina ali. A Kate, Mari. Que são pessoas que fizeram esse último curso que a Silene coordenou, né? E esse aqui, voltando, são 10, é uma coletânea de 10 capítulos, todos ligados ao Laboratório Vivo, e quem escreveu foram as pessoas que foram os mediadores das oficinas temáticas, que a gente tem um pré-roteiro e que a gente faz adaptação, né, para trabalhar por dentro do currículo e no território vivido, depende da demanda. E dentro da educação, o nosso sonho é trabalhar de fora para dentro, através do conselho representativo, porque aí você tem a representação local, você tem a representação dos pais, tem a representação dos estudantes e a representação dos funcionários e do docente. Então, portanto, a gente chama isso exatamente de incubadora de democracia, que é uma discussão para mais de metro, que essa democracia ainda é liberal, mas tudo bem, já é. Pode passar. Aqui a gente cita o Rio Doce Escolar, que tem parceria com a gente. A professora Graça de vez em quando vai dar palestra, disciplinas na aula, né? E inclusive eles colaboraram com alguns brindes aí com a gente. Então o Rio Doce Escolar também tem envolvimento com pesquisa do laboratório. Tem Isabel e eu temos a pesquisa da abelha, né, Isabel? Fala aí, Isabel. Fala aí, Isabel. Pode passar. Não fala. Aqui são os cursos múltiplos, tá? Que também eles são
seria essa, a pessoa entra lá e consegue fazer o curso sem ter mediação. Aí, se vocês quiserem olhar, já tem alguns cursos do pessoal do projeto e pesquisa, pode passar. E aqui seria 5 minutinhos de vídeo, mas aí a gente pode depois estar passando para vocês, se vocês darem uma olhada. Que fala sobre o laboratório vivo, eu resumindo. Gente, oi? Foi apresentado no Mercosul. É isso que a gente tinha para falar para vocês. Obrigada pela oportunidade.